tem que ficar de olho na média. Muita gente fala, na segunda rodada você tem que escalar jogador que valorizou. Jogadores que estão valorizados têm a tendência a continuar valorizando. O jogador que desvalorizou tem a tendência a continuar desvalorizando. Isso está errado? Não. O problema é, muita gente apenas diz, tem que escalar jogador valorizado ou desvalorizado, mas nunca se pergunta o porquê. Por que isso acontece? Por que tem que escalar jogador valorizado? Por que tem que evitar escalar jogador desvalorizado ou um jogador que fez uma pontuação muito baixa na primeira rodada? Porque na segunda rodada, como é uma rodada de consolidação do preço, a média é o fator principal para que isso aconteça. Ou seja, na segunda rodada, ou melhor, ao término da segunda rodada, o que vai levar em consideração para a valorização ou desvalorização de um jogador será a sua média. E qual é a média que um jogador precisa para a segunda rodada? Como eu disse anteriormente, o jogador também precisa de uma média mínima. E essa média mínima também é os 37%. Eu vou dar um exemplo aqui das temporadas anteriores, onde eu pude observar e confirmar isso na segunda rodada. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é do Max Biancucci, que jogava no Bahia e fez 4,6 pontos na segunda rodada. Ao término da segunda rodada, o Max ficou com uma média de 3,55 pontos. O preço dele antes da abertura do mercado, da segunda rodada era 9,47. Se você somar 9,47 mais 0,67, que foi o que ele valorizou, dá 10,14, que é o preço que ele ficou na segunda rodada. Então, galera, 37%, que é a média mínima que o jogador precisa, né, de 9,47, que era o preço dele ao término da segunda rodada, dá 3,5 pontos. O Max ficou com 3,55 de média, ele excedeu a média mínima, então ele valorizou. Outro exemplo que a gente tem aqui é o atacante Dudu, do Figueirense, que ao término da segunda rodada ficou com uma média de 2,6 pontos. O seu preço ao término da segunda rodada era 6,59 cartoletas. 37% de 6,59 é equivalente a 2,43. A média do Dudu era 2,6, uma média superior a essa média mínima, então ele valorizou. E outro exemplo que a gente tem aqui é de um jogador que valorizou muito na primeira rodada e na segunda rodada fez uma pontuação boa novamente e continuou valorizando mais ainda. Foi o caso do Petros. O Petros, ao término da segunda rodada, ele custava apenas 14,01 cartoletas, mas já tinha uma média altíssima, como vocês podem ver. Ao término da segunda rodada ele ficou com 12,9 de média e fez 11,30 na segunda rodada, conseguiu manter uma média excelente. 37% de 14,01, que era o preço dele antes da valorização do mercado, antes da valorização, dá 5,18 pontos. Era a pontuação, era a média mínima que o Petros precisava para manter o preço. No caso, o Petros fez uma pontuação muito excelente. Ele precisava de 5,18, fez 11,30, valorizou quase 7 cartoletas. E outro exemplo bacana que a gente tem aqui é de um jogador que valorizou muito na primeira rodada e foi mal na segunda, mas continuou valorizando. O exemplo que a gente tem aqui é do goleiro Roberto, do Atlético Goianiense. Na rodada, o Roberto custava apenas uma cartoleta, fez 20 pontos e valorizou mais de 13 cartoletas. Fez uma pontuação excelente, valorizou um absurdo. Porém, na segunda rodada, o Roberto negativou, ele fez menos 1 ponto. E isso, a partir da quarta rodada, ia fazer com que o Roberto desvalorizasse bastante. Mas como na segunda rodada a média ainda influencia, o Roberto continuou valorizando. Ele custava cerca de 14 cartoletas, fez menos 0,1 pontos e valorizou 0,94. Por que isso aconteceu? Bom, o Roberto tinha uma média, ao término da segunda rodada, mesmo com menos 1 ponto, ele ficou com uma média de 10,5 pontos. Para um jogador que custava 14 cartoletas, era 75% de média, ele precisava apenas de 37%. Para um jogador que precisava apenas 37% para poder manter o preço, o Roberto ficou com 75%, então continuou valorizando, beleza?